Em 2012, na cidade de Umeå, a cerca de 260 quilômetros de Estocolmo, na Suécia, Peter Skillberg tinha 44 anos e era conhecido como um homem solitário. Até que sua história estampasse jornais e fosse pauta de programas pelo país, apenas poucas pessoas sabiam de sua existência. Andreas Ostenson era uma delas. Dono de um posto de gasolina, ele via Peter diariamente e chegava a trocar algumas palavras com ele. O homem sempre parava no posto para abastecer o tanque de seu carro, comprar um cachorro quente, pão, cigarros e tomar um copo de café. Para Ostenson, Peter era apenas mais um solteirão que aparentava sofrer com o saldo negativo de sua conta bancária. E ele não estava errado. Na cidade de Umeå, a temperatura mínima média em janeiro oscila em gélidos 10,7 graus negativos. É incrível então que um homem de 44 anos tenha conseguido sobreviver nesse tipo de condições enquanto ficou preso em um carro coberto de neve por 2 meses. Neve pesada cobriu o carro, impedindo Skillberg de escapar, e as temperaturas despencaram para cerca de 30 graus negativos do lado de fora. Dias depois do término de uma intensa temporada de neve, um grupo de esquiadores decidiu realizar uma trilha na região montanhosa. Aproveitando um canal onde antes da neve existia um caminho de terra batida, os montanhistas seguiram o trajeto com uma moto snowmobile. No meio do caminho, no entanto, se surpreenderam com um acréscimo de neve respeitando o formato de um carro SUV. Curiosos, cavaram cerca de 1 metro de neve, localizando o carro. Vamos conhecer agora a história de Peter Skillberg, o homem que sobreviveu a ficar preso na neve em seu carro por 60 dias. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Peter morava em Karlskoga, no centro da Suécia, e trabalhou como carpinteiro boa parte de sua vida até que decidiu aceitar um emprego como um faz-tudo em uma indústria de fabricação de ferro. Por um bom tempo ele morou com a sua namorada em um apartamento emprestado pelo proprietário da fábrica. Contudo, foi no início de 2011 que a sua vida sofreu um revés, quando ele decidiu abandonar a fábrica de ferro e apostar no ramo imobiliário. Peter chegou a comprar um pequeno prédio de seu antigo empregador com dinheiro emprestado, voltando suas economias de anos de trabalho para a renovação da propriedade. No entanto, as dívidas acabaram se acumulando a ponto de ele dever o equivalente a 150 mil euros e perder a única moradia que tinha. Ele se endividou muito e não conseguia pagar as contas, então simplesmente desapareceu, relatou um antigo vizinho de Peter em Karlskoga. Sem ter onde morar, Peter juntou o que havia lhe restado, colocou no carro e dirigiu até Umeå. Ele morou em seu carro estacionado a caminho de uma floresta na cidade a partir de 2011. Segundo relatos, ele era esquisito, tanto que até a namorada dele fugiu. Apesar disso, ele tinha uma boa aparência, estava sempre bem barbeado e vestido, tanto que quem o conhecia não achava que ele fosse um desabrigado. Quando o Peter simplesmente desapareceu de novo no fim daquele ano, ninguém sentiu a sua falta, a não ser pessoas como Ostenson. Peter não tinha contato com a sua família há mais de 20 anos, depois que aconteceu um escândalo familiar do qual a sua tia Siv Skillberg se recusava a explicar. O escândalo foi uma mentira, mas quando a verdade foi revelada, o estrago já estava feito, não podíamos fazer nada a respeito, foi o que ela disse em entrevista a um jornal da época. Em 17 de fevereiro de 2012, um grupo de motociclistas de neve atravessavam uma estrada quando encontraram um carro parcialmente soterrado, em quase 2 metros de puro gelo. Devido às condições climáticas daquela época do ano na Suécia, era muito comum que veículos parassem de funcionar. Por isso, um dos homens decidiu se aproximar. Quando limpou a neve da janela traseira, ele se assustou ao se deparar com um homem enrolado em um saco de dormir no banco de trás. Era Peter Skillberg. As autoridades foram alertadas e uma ambulância chamada até o local. Quando ele deu entrada no hospital universitário de Umeå com um quadro de hipotermia extrema e desnutrição, os médicos descobriram que Peter estava desde 19 de dezembro de 2011 preso em seu automóvel, conseguindo sobreviver a uma temperatura de 30 graus negativos.
Pálido, fraco e macilento, o homem passou 2 meses sem comida e sem água e perdeu de 15 a 20 quilos. O diretor médico do hospital apostou que a neve que cobria o carro de Peter teria transformado em uma espécie de iglu, mantendo a temperatura interna suficientemente quente para que o homem não morresse. Especialistas, por outro lado, acreditavam que o metabolismo do homem teria desacelerado, como um urso em estado de hibernação. Com a falta de gasto de energia, o seu corpo se ajustou à baixa temperatura e preservou o calor suficiente para que ele continuasse vivo. Acredita-se que uma pessoa saudável e aquecida consiga sobreviver no máximo 4 semanas sem comida. Porém, Peter Skillberg esteve nas piores circunstâncias possíveis e ainda viveu por mais de 60 dias. Com a fome de 1 mês, qualquer um pode tolerar isso, se tiver ao menos água para beber. Se você tiver gordura corporal, vai sobreviver ainda mais, embora acabe parecendo alguém vindo de um campo de concentração. Até hoje não se sabe exatamente qual foi o motivo que levou Peter a hibernar dentro de seu carro. A polícia da época acreditava que poderia se tratar de um comportamento suicida, visto que o automóvel não estava totalmente bloqueado pela neve. Alguns investigadores descartaram a ideia de suicídio. Para eles, Peter era somente um homem que não tinha onde morar e tentava ao máximo se esquentar, quando o tempo piorou tanto a ponto de impedi-lo de se mover. Steve Skillberg afirmou que o sobrinho sempre foi muito estranho, mas duvidava que ele pudesse atentar contra a própria vida, apesar de não manter mais contato com ele. Ele ficava longe das outras crianças, até mesmo dos próprios irmãos. Ele costumava ler muito, relatou a mulher. Mesmo após toda a repercussão do caso, quando Lars Skillberg, pai de Peter, telefonou para o hospital 2 semanas depois para falar com o filho, o homem se recusou a atendê-lo. Peter Skillberg não se tornou mundialmente conhecido igual Alexander Selkirk, Mitsutaka Ushikoshi, ou pelo menos foi pauta de um documentário como Jean Hillard. Porém, a sua história continua sendo verdadeira e surpreendente.